a aula 1, nós vamos falar sobre aspectos gerais da administração e as organizações como sistemas abertos. E o primeiro passo é nós entendermos o que significa administração. A administração, pessoal, é uma ciência que, por meio de suas técnicas, permite planejar, organizar, dirigir e coordenar os recursos visando atingir os objetivos propostos. Então, uma organização, uma empresa, uma instituição, ela tem lá os seus objetivos, né? Ela quer atingir esses objetivos. Para que ela consiga atingir esses objetivos, ela precisa de uma boa gestão, de uma boa gerência, ou seja, de uma boa administração. Desde o seu planejamento até o controle final, utilizar de técnicas administrativas. Então, esses são os aspectos assim, gerais da administração, no intuito do quê? De trabalhar com a intenção de levar aquela organização ao alcance dos seus objetivos. Tá ok? Bom, e a administração, como ciência, ela começou a surgir após a Revolução Industrial, lá no século XVIII. O estudo da administração começou a ser realizado a partir das transformações ocorridas nas relações de produção e trabalho que afetavam, né, e afetaram a vida em sociedade. O que aconteceu foi o seguinte: as pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade. Quando elas chegavam até a cidade, elas começaram a trabalhar em indústrias, linha de produção. Porém, elas não tinham nenhuma experiência e nenhuma vivência com isso. Então foi necessário perceber o seguinte: algumas pessoas começaram a perceber que era importante naquele momento começar a conceituar a administração. A administração como uma ciência que precisa utilizar os recursos de uma organização da maneira correta. Recursos materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos, insumos produtivos, né? Matéria-prima, por exemplo. Qual a melhor maneira? Sem desperdiçar, com eficiência. E aí começaram a aparecer os estudos voltados para a administração, e o que nós chamamos, na verdade, de quê? De teorias administrativas, ok? Bom, a primeira teoria aí, administrativa que a gente pode conceituar é a teoria da administração científica, uma abordagem científica da administração. Bom, gente, é o seguinte: quem, na verdade, conceituou essa administração, esse tipo de administração, foi Frederick Winslow Taylor. Tá aí o nome para você. Taylor, que, na verdade, conceituou a administração científica. Taylor entendeu que era preciso ter um foco. E o foco da administração científica foram as tarefas. Tá? Então, ó, foco nas tarefas. Ou seja, Taylor, na verdade, ele visava tarefa, melhorar tarefa. Melhorar, na verdade, a linha de quê? A linha de produção que existe dentro de uma organização. E aí, através disso, o Taylor trouxe vários conceitos voltados à administração científica. O primeiro conceito que a gente tem da administração científica, e por isso ela utiliza desse nome, é o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, conceitos. Espero que você entenda bem a minha letra aí. O primeiro conceito foi a seleção científica, tá? Seleção científica do trabalhador, ok? Seleção científica do trabalhador. O que isso significa? Que eu vou contratar alguém e eu tenho que ser racional, eu tenho que pensar de que maneira, onde aquela pessoa se encaixa, o que ela vai fazer e se ela tem aptidão para aquele tipo de trabalho. Por quê? Porque como as pessoas elas estavam saindo do campo, olha só, as pessoas elas estavam saindo do campo e indo, claro, evidentemente, para as cidades. Então, as pessoas elas chegavam nas cidades sem nenhum preparo no sentido de trabalhar numa indústria, numa empresa, ok? Então, percebeu-se a necessidade do quê? De treinamento, por exemplo. Então, uma seleção científica do trabalhador. Então, ele tinha um foco muito voltado ao quê? A tarefa. Como produzir. Então, ele trouxe a ideia dos métodos de trabalho, né? Métodos, através de tempo. Quanto tempo uma pessoa leva para
produzir um produto, uma peça, por exemplo, tá bom? Então, passou a existir o tempo padrão. Você precisa ter um tempo padrão estabelecido, um tempo padrão, para que você, na verdade, seja eficiente. Então, nós vamos ter aqui já a ideia da eficiência. Eficiência é utilizar o recurso da maneira correta, ok? Além desse método aqui do tempo padrão, o Taylor também, evidentemente, ele tinha uma visão que era uma visão voltada ao trabalhador em que ele pudesse cada vez mais produzir. Então era mais ou menos assim, quem produzisse mais, receberia mais. O que nós temos de conceito chamado de homo econômicos. Homo econômicos, ou seja, bastava pagar, bastava produzir mais para receber mais. Paga-se mais para quem produz mais. Tá certo? Então, uma das coisas interessantes que aconteceu na teoria científica de Taylor da administração já são conceitos maravilhosos aí para a administração que inclusive são utilizados até hoje. Uma pessoa que utilizou muitos conceitos de Taylor foi Ford, Henry Ford, na sua linha de produtividade, ok? Ter um tempo padrão, padronizar todo o serviço e ter uma seleção científica ali também do trabalhador. Então são conceitos importantíssimos que nós temos na administração científica de Taylor. Mas além da administração científica e de Taylor, nós também tivemos a administração clássica. A administração clássica já é de uma outra pessoa, chamado Fayol, Henry Fayol. Taylor é dos Estados Unidos e Fayol estava na França, em Paris. Ele tinha alguns conceitos bastante parecidos com o de Taylor, mas o foco dele já não era mais a tarefa, ou seja, produzir em si, mas ele tinha um foco mais voltado à gerência. Ele enxergava mais a gerência, ele estava mais preocupado em gerenciar. Aí Fayol, ele conceituou os 14 princípios da administração, que muitos deles são utilizados até hoje. E Fayol também conceituou as funções administrativas, tá bom? Que é o que a gente vai ter muito fortemente na próxima aula quando falar sobre funções administrativas, que hoje nós entendemos como planejamento, organização, direção e controle. Na época de Fayol, era planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Tudo bem? Então, os 14 princípios da administração e as funções administrativas. Aqui apareceram exatamente o que? As técnicas. Técnicas voltadas à administração, técnicas administrativas. Como, por exemplo, se preocupava agora com a contabilidade da organização, com a parte financeira também da organização, tudo bem? Recursos humanos, RH, entre outras coisas aí começaram a se preocupar. Beleza? Porque gerenciar toda uma organização e fazer com que aquela organização pudesse chegar aos seus objetivos, ok? Mas nós também temos a administração burocrática. A administração burocrática é o senhor Max Weber, o pai da burocracia. O que você entende de burocracia, hein? O que vem à sua mente quando você pensa na palavra burocrática? Normalmente as pessoas, quando eu pergunto isso em sala de aula, as pessoas elas falam que burocracia é lentidão, demora, caro, processos, rigidez, não é verdade? Mas na verdade, a burocracia ideal de Max Weber tem 3 pilares. O pilar do profissionalismo, tá? Profissionalismo, ou seja, você tem um cargo através do mérito. Também nós vamos ter aqui o pilar da impessoalidade. Impessoalidade, tá bom? A impessoalidade é no sentido de ser imparcial, tratar todos da mesma forma, da mesma maneira. E nós vamos ter aqui o pilar também do formalismo. Formalismo. O que é o formalismo? Regras. Para tudo precisa de
regras. Então essas eram as características ideais de Weber. Além também da centralização, a tomada de decisão está na mão de quem está no topo da organização, tá? Quem está no topo, na verdade, pode tomar decisões. Então é uma coisa que para ele era muito importante aqui, ó, tomada de decisão. E hierarquia da organização. Há toda uma hierarquia que precisa ser respeitada. A gente vê isso muito hoje, hoje em dia, né, na administração pública, apesar que também nós trabalhamos hoje com a administração voltada a uma administração pública gerencial. Mas a administração burocrática é isso, a teoria da burocracia de Max Weber, tá bom? Muitas coisas começaram a aparecer depois, como lentidão, realmente, morosidade, caro, demora, processos rígidos e assim por diante, mas isso não é característica, e sim disfunções da teoria da burocracia de Max Weber, tudo bem? Para ele o ideal seria isso aqui. E claro, pensar também com a razão, racional. É uma outra coisa importante também na teoria da burocracia aqui de Max Weber. Bom, e nós temos também a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas foi, na verdade, conceituada por várias pessoas, mas principalmente por Elton Mayo. Elton Mayo é, vamos dizer assim, o pai das relações humanas. Por quê? Porque Elton Mayo ele foi para uma fábrica chamada Western Electric para fazer uma pesquisa sobre a iluminação. Tá? Essa pesquisa, trabalho científico dele aí no caso, durou 5 anos, certo? Durou 5 anos. O que ele fazia? Ele separava grupo de pessoas, então grupo aqui, ó, de pessoas, né? Separavam aí grupos de pessoas e fazia lá suas pesquisas. Elton Mayo era cientista de Harvard e levava toda a sua equipe lá para fazer essa pesquisa nessa empresa chamada Western Electric, tá? Western Electric. E o intuito dele era descobrir até quanto que a iluminação interferia na linha de produção, porque até então era pensando sempre em produção. Mas no final, ele descobriu que o relacionamento interpessoal, o comportamento ali social das pessoas, viver em grupo, acaba sendo mais importante do que a própria iluminação em si. Ele percebeu que as pessoas elas se sentiam felizes em estarem próximas, quando elas tinham condições de se relacionarem, um relacionamento interpessoal.